Então, temos que provar o seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x. E seno de x e cosseno de x. Então, seno de 2x e cosseno de x é um pouco mais tranquilo pela soma de arcos. O que dá mais trabalho é a tangente de 2x. Então, vamos começar pelo seno de x, de 2x, né? Então, o seno de 2x é igual ao seno da soma de x mais x. Aqui a gente aplica soma de arco, então a gente vai ter o seno do primeiro, então fica seno de x vezes o cosseno de x, mais, do outro lado também, né, é o seno do primeiro, o seno, aliás, seno do segundo, seno de x, vezes o cosseno do primeiro, só que os ângulos são iguais. Então, daqui é imediato, né, porque a gente tem aqui uma soma de dois valores iguais, então é duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Tranquilo? A segunda parte é o cosseno de 2x. Novamente, a gente pode aplicar aqui o cosseno, né, e escrever como sendo cosseno de x mais x, e isso vai ser igual. Aqui, o único detalhe aqui, a gente vai ter o menos e a gente vai ter o seguinte. É o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo, tá? Seno de x, né? Cosseno de x vezes o seno de x. Não, na verdade, não é isso aqui não. É o cosseno de x vezes cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, não é isso? Então, isso aqui é igual ao cosseno ao quadrado de x, menos o seno ao quadrado de x. É isso? Ok. Bom, aqui a gente já conseguiu fazer, mas a gente vai um pouco além. Pela relação fundamental, a gente tem duas situações aqui. A primeira é a gente trocar cosseno ao quadrado, então fica 1 menos o seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, e a gente vai ter que 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E a outra situação é a gente trocar menos seno ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado menos 1, né? A gente trocou isso daqui, então falta somar com cosseno de x. Então, mais cosseno ao quadrado de x é igual a, no caso, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Beleza? Ok. Agora, o que dá mais trabalho é a tangente, né? Então, a tangente de 2x, ela é a tangente de x mais x. Então, isso daqui, a tangente é o seno sobre cosseno, então o seno de x mais x sobre, né, o cosseno de x mais x. Veja que nesse caso aqui, a gente sabe quanto é o seno de x mais x, que é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x sobre, né, o cosseno é a soma, então vamos colocar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Veja que aqui, para a gente resolver isso, o interessante é a gente inverter isso. Por quê? Porque a gente consegue manipular o denominador. Como assim? Vamos lá. Se a gente inverter isso, a gente vai ter 1 sobre... A gente inverte, né? Então, vai ficar com cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. O legal aqui é o seguinte, que agora a gente pode separar essas bases. Então, um fica, ó, a gente pode separar o denominador desses aqui, então fica cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x sobre 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, menos o seno ao quadrado de x sobre a mesma coisa, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Aí aqui, veja só, a gente pode eliminar a multiplicação de um cosseno com esse cosseno, então vamos fazer isso, ó, a multiplicação de cosseno quadrado com cosseno, a multiplicação de um seno com seno, então vai ficar 1 sobre 1, aliás, cosseno, né, sobra cosseno em cima, então o cosseno de x sobre 2 vezes o seno de x. O legal é que isso aqui é o inverso da tangente, né? Então já facilita. Menos. Aí fica seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x. Isso aqui é a tangente. Então a parte de cima é 1 sobre
Aí isso aqui fica 1 sobre 2 vezes a tangente de x, menos a tangente de x sobre 2, né? Isso é igual a... Aqui a gente tira o mínimo, né, entre esses dois aqui. Então, ficamos com 1 em cima e embaixo a gente tem um mínimo, que é o próprio 2 tangente de x. Então, aí em cima aqui, ó, quando a gente divide, fica 2 tangente de x dividido por esse dá 1, menos esse dividido por 2 é tangente, então fica tangente vezes tangente, que é tangente ao quadrado de x, igual. Agora, se a gente desinverte isso, ou seja, vai ficar 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para estudar junto comigo. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.